Bem-vindos a mais um podcast do Tela. O Tela Negócios e Missões fomenta empreendedorismo, missões e aqui no Tela Educação nós queremos trazer histórias inspiradoras, insights e o convidado de hoje vai fazer você certamente se mexer e sair do lugar. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um faixa preta do e-commerce, o Carlos Arantes, CEO da Uzi Vértice, que foi do 0 ao 8 dígitos em pouco mais de 8 anos. Não é isso, Carlos? Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Opa, obrigado, Eduardo. É isso mesmo. A gente começou a carreira lá atrás, com um pouquinho, né? Vendendo de pouquinho em pouquinho, e hoje a gente está aí com um dos maiores e-commerce do Brasil, a gente já exporta para 8 países. E, enfim, quem vê agora acha que é tudo muito fácil, mas foi uma jornada aí de muito aprendizado e trabalho. Verdade, verdade. Uma curiosidade do Carlos é que a gente conversava anteriormente, você contou que a sua mente foi moldada para o CLT, né? Então, a gente gosta de contar histórias exatamente para sair desse mito da caverna, né? De que eu nasci para ser CLT e vou ser sempre CLT. Conta um pouquinho dessa história aí, como que foi o contexto da sua família, sua adolescência, enfim. Eu venho de pais concursados públicos, né? Foi uma família toda de concurso público ou médicos, né? Então, uma carreira mais moldada. E a escola, né, te molda um pouco ali para essa visão mais quadrada. Então, eu sempre fui muito treinado a ser CLT ali. Nunca via parte do emprego, não sabia desse mundo. Então, eu tinha muita dificuldade, tive muita vontade, olhava assim com bons olhos. Como é que o empresário via que as pessoas mais prósperas eram empresários, mas achava que aquele mundo não era para mim. Achava que aquilo ali, eles vão ser muito legais ali, eu vou trabalhar para eles, vou fazer alguma coisa ali nas maiores empresas. Tanto que eu comecei minha carreira trabalhando para grandes empresas, né? E isso, de fato, não tem nada a ver com a Bíblia, porque quando você, ao estudar e a entender, né, a jornada, você vai ver que Deus sempre promove aqueles que agem com fé, que trabalham, né, e que creem aí que com Deus tudo é possível. Mas em 2015, então, você trocou o conforto ou a segurança do concurso público pelo empreendedorismo. Me conta um pouquinho dessa... Deu frio na barriga, não? Deu muito. Eu tava com a esposa grávida, né, nessa época. Então, era o primeiro e único filho que a gente... Uma prova de fé, né? Uma prova de fé. E aí, eu já tinha aberto a empresa em 2013. A minha primeira empresa de engenharia, que tinha um sócio, depois eu fiquei sozinho. Ou seja, 2 anos antes 2 anos abriu, antes eu estava ali mas não rolou. Naquela teoria das 2 canoas, sabe? Uma canoa, sim. E a canoa do empreendedorismo estava acelerando muito. E ali do concurso é naquele ritmo. Ganhava bem e tudo mais, conseguia ter um bom sustento para a família, tinha os benefícios trabalhar para uma empresa pública, né, de ter plano de saúde, etc. Devia ser uma coisa maluca na cabeça, né? Vai perder tudo isso? Isso é para a vida toda, né, que a gente ouve falar. Pô, eu queria estar no teu lugar. Muitos amigos, até engenheiro, falavam, eu queria estar nessa tua vaga aí, tu tá querendo sair. E aí eu ficava com essa dúvida, né? E consultava ali meus pais e eles diziam, não, fica ali onde tu tá, ainda tá bom, vai levando isso aí, essa parte do empreendedorismo como se fosse ali um segundo plano. Mas para mim já estava muito claro backup, que era o primeiro né? plano. E quando que o empreendedorismo é backup, né? Porque você tem que implantar ali intencionalidade, estudo, conhecimento, desenvolver, não dá para ser uma válvula de escape de fato empreendedorismo. Mas em 2015 você não era cristão ainda, então estava no campo da racionalidade total. Totalmente. E o que fez com que você saísse dessa zona de conforto, rompesse essa bolha, né, da segurança do concurso público em 2015? Primeiro, quando a gente foi abrir a empresa, esse meu sócio era muito mais empreendedor, né? Ele já tinha pais empreendedores, então... quando a gente foi fechar o nosso primeiro contrato, olha só, a gente não tinha os equipamentos, não tinha nada, não tinha nem CNPJ. Eita. E ele falou, vamos ali fechar um contrato. Eu falei, mas como que vai fechar um contrato, cara, se a gente não tem nada? Engenheiro, né? Ele 0 falou, e 1, calma, aquela coisa... Calma, tu vai falar, porque eu já era o cara formado, ele não era nem formado ainda, então... Eu falei, tu vai falar, a gente vai fechar e depois a gente resolve isso. E quando eu vi que aquilo ali funcionou, eu falei, cara, isso é muito bom, isso é muito fácil, eu quero fazer mais disso. E aí as coisas foram. E aí eu vi que eu estava ganhando mais dinheiro, de fato, com a empresa do que com o próprio trabalho lá dentro
do concurso público. E aí eu falei, eu acho que tem mais coisas. Se eu não me dediquei tanto ainda e já tá dessa forma, imagina se eu ficar full time aqui, me dedicar totalmente. Isso aqui vai voar. E você teve alguém que te empurrou dessa cadeira do concurso público para assumir essa postura definitiva de empreendedor? Sim, com certeza. Quem foi essa pessoa? A minha esposa, Lidiana, eu cheguei para ela e perguntei assim, falei, e aí, eu quero sair. E eu pensei que ela ia falar, não, calma aí, a gente, tô grávida e tal. Ela já é empreendedora de carteirinha mesmo, ela nasceu com a veia empreendedora desde os 12 anos, ela empreende. Ela vendia fruta lá na escola para a professora dela, ela vendia roupas que ela pegava numa loja em frente à escola, ela pegava em consignação, era em frente ao ponto de ônibus da escola, ela ficava torcendo para as professoras não ver que as mesmas roupas que ela vendia estavam ali, e ela pegava consignado e fazia um markup, fazia um dropshipping ali, fazia um dropshipping físico, né? Físico, vendia para as professoras. Então ela pegou e falou assim para mim, não, larga isso aí logo, larga hoje. Eu falei, como assim? Agora? Ela falou, larga logo, não dá mais para tu perder tempo, vem empreender, deixa comigo. Então eu fiquei muito seguro ali, porque até quando eu fui falar com meus pais, eles diziam, mas tu tem certeza? Isso vai dar certo mesmo? Isso tá dando certo agora, e amanhã? E eu ficava, tu tá com a família agora. E aí eu ficava na dúvida, né? Porque eles não conhecem, né? E eu não os culpo porque eles não conhecem tanto, não chegaram a ter essa veia empreendedora, não tiveram esse acesso. É aquilo que você falou, né? Eles parece que é de outro mundo, né? Sua esposa já era cristã nessa época? Já então acho já que era uma mulher de fé. Ela é uma mulher de fé, muito otimista, de muita fé e de muita... Ela sempre foi muito na raça, menos razão, né? Eu sou totalmente a razão e ela é muito mais a fé, o otimismo, aquele pensamento positivo. Ela quer abrir um negócio amanhã com ela diz, vamos, depois ela vai vendo como é que é, quanto custa, qual que vai ser o planejamento. Eu não, eu quero tudo planejado, vamos fazer uma planilha aqui, quanto que isso vai ter, quanto que a gente vai investir. Ela não, vamos abrir, depois a gente vê essas coisas aí, isso aí a gente resolve depois. Sob certo aspecto, sua esposa foi uma espécie de mentora para você nesse início efetivo da jornada empreendedora, não é verdade? Com certeza, e eu acho que assim, ela foi mentorando nessa parte, eu fui mentorando na parte de gestão e acaba que um mentora o outro. Complementou o outro, isso é muito legal. O outro. Então, toda vez, até hoje, quando ela quer uma parte de consulta, a gente se consulta, né? A gente consulta um ao outro. E isso é interessante que você conta, porque muitos também têm receio de ter sócio. Né? Porque o sócio ele é necessário porque se ele for complementar, né, acho que é um primeiro ponto importante para talvez você que esteja pensando, né, com esse dilema, puxa, eu consigo ir sozinho ou eu preciso de um sócio? É claro que você precisa exercer fé, estudar bastante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas você tinha ali um ambiente de complementariedade, né? Ela mais arrojada e você mais no campo do planejamento, mas como que é de fato empreender com a esposa? Porque talvez seja um outro dilema que outras pessoas vivem, né? Pensar, poxa, eu vou ficar 24 horas com a minha esposa, sei lá, a gente pensa diferente. Como é que foi a sua história com a sua esposa e sócia? Eu tinha um bloqueio, confesso que eu tinha um bloqueio com relação a isso, e eu falava mesmo, eu nunca vou ter um negócio com a minha esposa, porque isso vai trazer problemas para dentro de casa. Eu tinha essa visão. E pelo Mas contrário, você não tinha base para isso, eu né? não tinha base. Era um sofisma, de fato. Era um sofisma. Então, depois que eu vim conhecendo e que eu vi que isso ia nos unindo cada vez mais, e aí a gente resolveu se tornar sócio, eu vendi minha empresa e virei sócio dela, e eu vi que é totalmente o contrário. Na verdade, o negócio nos uniu. Lógico que tem que saber fazer a definição de papéis e tudo mais, mas o negócio tem nos unido cada vez mais. Porque, de fato, eu aprendi que a tua esposa vai ser tua sócia. Sim, ela estando dentro do negócio ou não, operando. Porque você é uma família, os dois são só um, né? Então, ela vai ser sócia. É verdade. Então, envolver a família e muito mais, não ser sócio só da esposa, mas envolver toda a família. Hoje, a nossa filha, ela já conhece o negócio mais do que muitos funcionários até. Que legal, que ela sabe o que está acontecendo, a gente tenta mostrar para ela, envolver ela lá dentro. Então, mentoreá-la já e liderá-la aí para quem sabe ser uma empreendedora também no futuro, né? Não que ela tenha que fazer parte desse negócio, mas que ela entenda sobre
sobre negócios, né? Hoje eu treino ao contrário, eu treino ela para ser empreendedora, né? Ela diz assim às vezes, eu quero ser professor, quero trabalhar com escola. Eu falo, você pode ser dona de uma escola, você pode ser... Você pode dar aula e ser dona da escola. Ao mesmo tempo que você é professora. Uma boa proposta, sem dúvida nenhuma. Eu penso, né, as oportunidades que eu tive de mentorear alguns casais, que o casamento, sob certo aspecto, também é um negócio. Né? Você precisa ter acordos bem definidos, precisa ter papéis claros, né? Proatividade dos dois lados, precisa ter ali a questão da administração dos filhos, administração das rotinas, administração dos recursos financeiros, né? Então, quando você está conectado no mesmo propósito, combinando antes, né? E ali de fato buscando também a graça do Senhor, vai dar certo. Né? Com certeza. Eu gosto muito, Carlos, de um versículo que diz que em Ruth, né? Pode dois caminharem juntos sem combinar antes, né? Eu acho que isso vale para o casamento e vale também para os negócios. Você combinou, né? Deixa isso bem claro. É óbvio que você terá alguns ajustes, faz parte, né, do crescimento, desenvolvimento humano, mas algumas coisas precisam estar muito claras ali, tanto no papel dos casais, né, quanto no papel dos sócios. Muito legal. E isso tem feito com que vocês possam ir mais longe, né? E pensar mais alto, não é verdade? Porque um acaba estimulando o outro. Com certeza. Acho que com a família unida, a gente consegue chegar muito mais longe. E a gente tem também mentorado casais, a gente tem ajudado casais, estimulado isso, porque muitas vezes a pessoa me procura, poxa, mas a minha mulher está distante, o cara está trabalhando focado ali, ele está no negócio ali crescendo e a mulher dele está em outra sintonia, então ele não alinhou isso dentro de casa. Isso vai ser prejudicial, aí depois ele vai achar que o negócio, o filho vai ficar com essa impressão, meu pai trabalha tanto que não tem tempo para casa, então não está alinhado com todo mundo ali, e aí a visão de negócio fica deturpada, né? Ficar modificada do que a gente pensa. Então, o negócio tem que unir. E outro ponto que o pessoal pensa muito mas o meu negócio vai ser familiar. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Tem grandes empresas no mundo que são familiares, como o Walmart. Ele é uma empresa familiar e é uma das maiores do mundo. A maior parte do Brasil é de empresas familiares, mas a diferença é que como você trata isso, né? É uma empresa familiar desestruturada, como uma família desestruturada, é uma empresa familiar, porque os fundadores, né, são familiares, mas eles buscam a cada dia melhor governança, né, melhores práticas, olhar para o mercado, estudar, crescer. A questão não é familiar e sim como você olha o negócio. Acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que é muito dessa visão mesmo. Que às vezes também é um negócio que a família fica montada em cima, né? Aí já fica diferente, né? Uma coisa é tu ter uma família que gere ali, que vai coordenando e vendo onde tem seu espaço, porque às vezes tem alguém fora da minha família que é melhor do que eu ali naquela tarefa e que vai ser destinado. Não é que só porque é minha família eu vou botar todo mundo ali, queira ou não queira, sendo a melhor pessoa ou não para aquela posição, e aí vai ficar bem complicado se eu fizer isso, né? Mas se eu souber... Comprometer o negócio, pode se eu até souber comprometer o negócio. Profissionalizar ali e souber colocar o negócio mesmo com a família num propósito bem feito, vai dar certo. Muito bom. E você tem uma história de conversão muito curiosa, né? Então você contou que a sua esposa já era cristã nesse momento aí, mas você não era, né? Super desafio para ela, empreendedora, né? E interessante que vocês parecem que eram de mundos diferentes, né? Mas quando que houve essa convergência aí? Conta pra gente a história da Bíblia na porta. Achei bastante curioso isso. Eu fui abrir a porta para colocar um lixo para fora em casa um dia e tinha uma Bíblia no chão, literalmente no chão ali, colocada ali. Eu olhei aquele livro, nunca tinha lido a Bíblia mesmo ali de ponta a ponta, né, de Gênesis, Apocalipse. E não foi sua esposa que colocou? Cara, até hoje eu não sei quem colocou. A gente Você procura. Pra ela? Perguntei, ela disse que não. Ela disse então que não. Foi, eu acho certeza. que não era porque era de uma outra instituição, ali era uma Bíblia institucional. Mas certamente pode ser um fruto da oração dela, né? De repente sim, né? Muito provavelmente. E em certo momento eu falei, ela orou e moveu a pedra ali, colocou a Bíblia ali, ou ela só orou e deu certo. Uma mulher de fé, certamente. E aí eu comecei a ler a Bíblia no final da contracapa ali, ela tinha toda uma rotina
rotina de leitura, ler um pouco ali do Antigo Testamento, um pouco de Provérbios, um pouco de Salmo, um pouco do Novo Testamento. E eu falei, vou seguir isso aqui. Eu não sabia nem como ler. Falei, tem alguma ordem cronológica e tal? Já... Não, então vou ler aqui isso aqui, vou ler a partir dali. E comecei a ler. E aquilo ali me aproximou muito e trouxe respostas que eu buscava para minha vida, trouxe essa conexão de propósito, porque até então minha vida era muito boa, assim, nunca tive nada de ruim, minha família estruturada, meus pais nunca se divorciaram, enfim, eu tive não tive tudo que eu quis, mas tive tudo que eles puderam me propor e que não me faltou nada. Então, e depois na minha jornada empreendedora, materialmente, né? Nunca tive uma falta, um problema, alguma coisa de grave. Então, minha vida sempre foi muito alinhada e depois, quando os negócios estavam prosperando muito. Então, eu sempre então tive... nesse momento você já estava sócio da sua esposa, as coisas estavam indo bem. Muito bem. Mas faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa. A gente se pergunta, e aí, a vida é só crescer, só grana, só dinheiro, ganhar dinheiro, ter os filhos ali, depois morrer e acabou? O que é a vida? Tem alguma coisa aí por trás mesmo? E eu sou numa visão muito lógica, né? De dinheiro ali, de ter essa visão. Então, tipo, eu ficava... É só isso? E depois vi que não, tem muito mais Faltava coisa. alguma coisa. E essa coisa era a presença de Deus dentro, né, da família, do seu coração, certamente dos negócios, e deve ter dado um outro direcionamento para os negócios, né? Claro, claro. E aí eu vi que, tipo, os negócios têm a ver ali com o propósito, com a missão, e aí dá para você conectar tudo de uma só vez, né? Você não consegue ser duas pessoas ou duas empresas, não. É só um propósito que você tem e você vai alcançando vidas e alcançando o propósito que você tem para a sua vida através daquele negócio. Muito bom. E qual que foi o seu maior desafio, olhando aí para a sua jornada empreendedora? O que você diria assim, cara, isso daqui foi o meu problema? Sem dúvida, 2020, quando veio a pandemia, a gente tinha feito a maior operação nossa, onde a gente investiu boa parte do nosso recurso, capital próprio mesmo, a gente sempre foi capital próprio, e a gente tinha feito uma mega operação de fábrica e um atacado de pronta entrega, né, aqui em São Paulo. O maior até então ali, vocês estavam, vamos fazer... milionário, e aí vamos fazer aquilo ali, assim, falou, agora vai dar o boom. E a gente fez um mega lançamento dia 10 de março de 2020. Uau. E a pandemia veio e a gente fechou essa loja em 17... Toda essa operação em 17 de março de 2020, exatamente uma semana depois. A gente não teve tempo de vender nem 1% do estoque. Ficou todo ali. Um baque enorme, psicológico e de visão de futuro. Total, porque eu achava assim, visão lógica, eu sou o cara, eu consigo, eu faço com o meu braço ali. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, não tá nas minhas mãos isso aqui. E agora? Ou seja, foi ali perceber que não era na força do seu braço e sim na dependência de Deus. E acho que esse é um ponto importante, né, para o empresário entender de que o dinheiro ele é parte do processo, mas ele não é a estrutura. Isso né? mesmo. Que se Deus não edificar a casa e o negócio, né, em vão, estou parafraseando aqui um texto bíblico, né, em vão os trabalhadores vão trabalhar. Né? Então você aprendeu isso e como é que foi durante a pandemia? Isso foi logo no começo ou você relutou um pouco para poder chegar a essa conclusão que não era na força do seu braço? Eu fui entendendo, né, ao longo desse processo, porque eu ganhei a Bíblia ali ao mesmo tempo, né? Eu ganhei, ok. Então foi ali um processo conjunto ali, foi toda uma transformação conjunta. Então ali eu pude entender que o dinheiro era uma ferramenta, né? Que o negócio era uma ferramenta nas minhas mãos. Por isso que eu não sabia. Falei, será que é só isso? É ficar com essa ferramenta na mão e não fazer nada mais, né? E ao contrário, ali tu estava tendo o passo inicial. Agora você ganhou a ferramenta. Agora que você vai agir na vida de outras pessoas. Agora que começa o jogo. Agora que começa o jogo. Aí que eu entendi. O jogo não é a ferramenta, Tava né? só começando. A ferramenta é parte do processo. Isso mesmo. Muito legal. Você conta uma história interessante também que você fala com relação a empreendedorismo, né? Ou você está na internet, ou você está no digital, ou você vai estar fora do mundo. Como é que é isso, né? Porque aqui no Tela, né, e os nossos, a nossa audiência aqui, certamente a maior parte é de empreendedores, né? Então eu vou separar a minha pergunta aqui em dois momentos, tá bom? Então, para os empreendedores que estão fora do digital,
Que conselho que você daria para eles? Depois a gente fala sobre aqueles que estão na iminência, na dúvida, vou, não vou, mas vamos pensar que quem tem um negócio, quer seja pequeno, médio ou grande, mas está fora da internet. Qual é a sua visão sobre esse negócio? Cara, a pandemia veio para mostrar que os negócios têm que estar digitais, né? Quando a gente ficou fechado ali, eu não conseguia vender nada fisicamente. E aí eu já tinha conhecimento de e-commerce, porque a gente abriu o primeiro e-commerce lá em 2015, e aí a gente começou a fazer essa virada muito rápido, porque eu já estava nessa estrutura ali do digital, e a gente já tinha posicionamento forte ali no Instagram e etc. Então, a gente fez essa virada muito rápido e a gente começou a vender bem digitalmente, tanto que hoje é um dos maiores e-commerce do Brasil. Uau, que legal. Mas um negócio que ainda não aprendeu com toda essa lição desses 3 anos de pandemia aí que tivemos, não está posicionado digital, ela vai estar fora. Por quê? Porque ela está só no canal físico. O canal físico, ele é limitado. Você alcança ali seu bairro, sua cidade no máximo. Ninguém consegue vender fisicamente uma pessoa daqui de São Paulo pro estado lá do Pará, digamos assim. A pessoa não vem do Pará, uma ou outra vai vir viajando o dia que estiver aqui. Mas se você está digitalmente, e não é só estar no e-commerce, né? O posicionamento digital vai além de ter uma loja. É ter um ponto. Simplesmente. Isso aí, é ter um ponto de conexão via digital, ou via Instagram, ou via WhatsApp, ou via e-commerce, ou através dos marketplaces, canais digitais, mas de alguma forma o teu cliente tem que te encontrar digitalmente, sem ter ido no teu negócio fisicamente. E aí sim, conseguir fazer uma transação, ou pelo menos iniciar uma transação fisicamente. Tem o caso de uma grande montadora de carros, que com essa pandemia ela aprendeu tanto, que hoje ela vende mais carros pelo WhatsApp do que fisicamente. Tem noção que as concessionárias de carro estão vendendo carro pelo WhatsApp? Você sabe, Carlos, você me fez lembrar aqui uma conversa que eu tive com um empresário listado na Forbes, né, como um dos maiores bilionários brasileiros, um cara que fez o IPO recentemente, e eu quero pegar a história dele para ilustrar aqui o quanto é importante entender os movimentos e continuar a estudar. Né? Porque não dá para fazer a coisa delegar 100%, né? E achar que está indo bem até aqui e vai continuar indo bem. Então esse empresário, né, encontrei ele e tomando café, e eu perguntei para ele como é que você está e tal. Ele falou, rapaz, voltei para estudar, estou estudando sobre inteligência artificial. 50 mais, bilionário, né? Uma empresa, uma trajetória de sucesso, poderia estar confortável, mas entendeu que o negócio, né, faz sentido que você esteja sempre aprendendo, né? E o digital, naturalmente, um caminho. É isso mesmo, né? Tem que estar sempre mergulhado e não tem prato pronto e almoço fácil, não é verdade? É verdade. As pessoas me procuram muito. Carlos, eu quero montar um e-commerce. Quanto é que você cobra? Ou tem uma empresa aí para montar um e-commerce, deixar tudo vendendo aqui para mim, enquanto eu fico faturando aqui tranquilo, bilhões, dormindo? Não é assim. Eu digo, não, você tem que vir, ser treinado, você tem que aprender, assimilar isso. Não que você vai fazer tudo. O cara agora vai faturar, emitir nota, tirar pedido, não sei o quê. Não é isso. Mas o cara tem que entender como esse mecanismo funciona, para que ele treine pessoas, para que ele tenha essas pessoas gerenciadas nesse nicho, né? Não dá para tu ter uma startup de inteligência artificial sem entender nada do assunto, assim como de venda digital, porque ali tem que mergulhar, né? Tem que mergulhar. Ali é um canal de vendas, né? Tu vai ver como é que vai vender. Assim como tu vende fisicamente, tu atrai um público e etc. Lá tu vai atrair, tu vai reter, tu vai vender, depois tu vai atender, fazer o CRM. Então tem toda uma jornada que tu tem que entender. Não dá para tu chegar e dizer, não, monta essa empresa aqui, faz tudo isso aqui para mim, que eu vou ficar aqui descansando. Não vai dar certo. Então tem que cair para dentro mesmo, estudar, acompanhar, assimilar esse conteúdo. Então, não dá para só terceirizar essas coisas, não dá para fazer assim, senão não tem sentido ter uma empresa que tu deixa... De fato, é um romantismo, né, que não se sustenta, né? Então, hoje, a gente tem um dos principais, se não o maior, possivelmente o maior player, né, do e-commerce, chama-se Mercado Livre. E o Estélio Toda, Carlos, ele inclusive, ele trouxe um conteúdo para nós, né? Então você que participou, já fez a Escola de Empreendedores Cristãos,
do Tela já cruzou com o Stélio Tolda. E se você não fez, né, tem lá um trilho de educação, onde ele está trazendo bastante informação, insights de empreendedorismo, assim como outros, né? Mas quando você olha para o Mercado Livre, né, fala, cara, o Mercado Livre é uma potência, né? Mas certamente, quando você for estudar a história do Stélio, né, lá do início do Mercado Livre, certamente ele teve que ralar bastante e não tem coisa fácil. Tem que cair para dentro, tem que fazer acontecer e tem que se apaixonar pelo problema, não é verdade, Carlos? Claro, claro. Quando a gente começou a vender no digital, a gente vendia através de e-commerce, marketplace e site próprio, a gente vendia uma venda por dia quando tinha. Uhum. E ali a gente comemorava e ajudava. Então, e eu entendia muito do assunto, fui buscando. Hoje a gente tem uma equipe lá, os caras chegam a 200 pedidos por dia, mas tem uma equipe toda ali por trás, mas começou lá atrás. Foi uma construção. Foi uma construção. Eu queria ter uma venda por dia. Né? Isso aí, eu queria ter uma por dia, depois eu queria ter 10, depois eu queria ter 100. Uhum. Então, mas tudo começa lá atrás e aí de pouco a pouco assimilando. Então, assim como você vai ter que ser fiel no pouco, para poder você ganhar o muito, né? Sim, como diz a palavra. É isso aí. Então você tem que ir ali construindo a partir do pouco, e aí sim você vai. O Mercado Livre começou de pouquinho em pouquinho, era quase que um marketplace ali de venda de coisas usadas, de transacionando ali umas coisinhas baratinhas. Hoje em dia já vende carro lá dentro, então... E o próprio, misturando aqui os dois assuntos, né, o próprio Mercado Livre é um bom exemplo da evolução. Né? Hoje ele é uma empresa de logística, hoje ele é um banco, fintech, né, uma fintech. Então, aqueles que estão na zona de conforto, talvez, né, esteja aí uma chacoalhada para você pensar se você não está na zona de conforto. E a dica zona de conforto é o oposto da fé. Né? Envolver fé faz com que a gente vá mais longe, né? E não dependa só da força do nosso braço, da força do dinheiro. E eu acho que quando você envolve fé também, você pergunta para Deus por que desse negócio, né? E aí eu queria que você contasse para nós também, Tela, negócios e missões, né? Como que as missões, né? Como que a questão da espiritualidade se mistura com os seus negócios, né? Porque depois você se converteu, sua esposa já era empreendedora, já era cristã, mas aí depois alinhou, né? A visão de reino e de negócio. Como é que isso funciona hoje no grupo de vocês, das empresas? Primeiro que antes eu tinha a visão diferente, né, deturpada, de que o negócio era uma coisa, a missão, o propósito era outra coisa na tua vida. E não, né? Tem que estar tudo alinhado. E aí hoje na nossa integralidade, né, Carlos? Nós somos um só, né? Deus nos vê e deseja que sejamos íntegros, né? Então a gente não dá para separar, de fato, né? De fato, não. É então, outro sofisma, né? Que inclusive acompanha muitos empresários. Isso aí. Então a gente busca alinhar isso aí e atender primeiro a quem? Primeiro os nossos funcionários, né? Primeiro a gente tem a missão de melhorar a vida dos nossos funcionários, né? Tanto materialmente, prosperá-los, quanto espiritualmente, ajudar eles. Então, a gente tem feito coisas muito legais dentro da nossa empresa, como reunir, até trazer uma palavra aqui para dentro, trazer muito conforto para as pessoas, buscar, né, ajudá-las quanto, às vezes, porque um gerente teu que está com um problema em casa, que está com uma gerente nossa, no nosso caso é muito mais mulheres, que está com um problema com o marido, sim, ela vai vir, ela não vai ter o rendimento que ela deveria, que ela pode ter, né, não vai explorar o potencial dela. Então a gente ajuda ela e no lar dela, ajudar ela espiritualmente, o que ela está passando para que ela venha, porque a gente acredita que a gente primeiro tem que fazer os nossos melhores, né? Sem e aí dúvida. Depois disso também tentar ajudar pessoas de fora. A gente tem feito missões ali na Amazônia, até que o próprio Tela conectou a gente, então o Tela é muito legal conectar numa missão que a gente vê com muitos bons olhos. Nosso propósito, né? Criar conexões, networking, mas deixa eu só voltar ainda esse ponto dos funcionários, porque ele é muito importante, né? Entender que o nosso primeiro campo missionário, né, são os familiares, né, e também são os funcionários, né. E nesse ponto eu queria chamar a atenção, né, e recomendar a você e a todos que estão nos acompanhando aí. Existe um ministério chamado Lead Like Jesus, né, não sei se você conhece, mas super recomendo, né, um ministério que ensina a liderar
na empresa como Jesus, né? E que não é só bons salários, né? Eu gostei desse detalhe que você deu, né? Isso também é parte da nossa missão aqui como podcast do Tela, promover melhores práticas com cosmovisão bíblica, né? Ou seja, você cuidar dos seus, né? Os seus funcionários precisam ser cuidados além de bons salários. Isso certo? aí, a gente tem um lema na Vértice que é a gente gosta de cuidar das pessoas, né? Sim. E a gente cuida primeiro dos nossos funcionários. Ontem mesmo, eu postei até no Stories do Instagram, porque uma ex-funcionária me mandou um direct lá dizendo, cara, vocês são... Era uma foto minha e da minha esposa, ela falou, vocês são blindados por Deus, que casal abençoado, gostei muito de trabalhar na Vértice. Olha o carinho que a pessoa tem, já tem mais de um ano que ela saiu. Fez a diferença, né? Fez a diferença na vida e é isso dela, que traz, certamente. né? Isso que traz aquele senso de propósito, que, pô, tô fazendo algo interessante, algo de valor para a sociedade, porque as pessoas que trabalham comigo estão melhorando, estão saindo daqui com algo a mais, mesmo que saindo, mas que ela leve aquilo ali para a vida dela. E as que estão dentro estão muito mais também. Então, a gente pensa muito em trazer esse reino para dentro da empresa. Não achar que o reino é lá fora e a empresa quer outra coisa. Aqui a gente vai ganhar dinheiro para ele, não sei o quê, só isso, o foco é só esse. Aqui dentro eu sou mal e lá fora eu sou bonzinho. Aqui né? dentro eu sou mal e lá fora eu sou cristão. Lá na igreja eu sou cristão, não sei lá onde. Então, mas aqui não. Aqui eu sou o diretor ou o CEO. Não, a gente tem a visão do reino mesmo dentro da empresa. Então, isso muito bom. Tem feito muita diferença para a gente. E uma das razões, né, para você desejar empreender e para que isso possa alimentar a nossa audiência, né, quando você empreende, um dos resultados é liberdade financeira, não é verdade? E liberdade de tempo para você investir em vidas que talvez de outras formas não fossem alcançadas, mas você tem uma história muito, muito legal, muito poderosa, diria, né? Sobre um processo que você está misturando os negócios com uma missão lá na Amazônia, não é isso? Isso, a gente conectou nessa missão através do Tela, né? Como eu falei, que foi bem legal. E eu sou da Amazônia, né? Eu sou paraense de nascimento, então casou tudo, porque eu gostaria muito de ajudar alguma coisa, que às vezes a pessoa também pensa, vamos ajudar lá, África. É muito importante, é legal, mas tem muita coisa aqui no Brasil ainda para ser ajudada também, que é lá na Amazônia, na Ilha do Marajó. O pessoal lá tem uma parte bem pesada, digamos assim, de exploração infantil. E aí a gente tem ajudado com a parte de moda, que já era um projeto que eles estavam desenvolvendo lá, e a gente veio para somar, levando a parte da costura e da moda para eles terem algum sustento, para não trocar essas crianças lá, que as crianças são trocadas por valor de R$5, de uma coisinha, um escambo. Uma criança que vai ter um futuro brilhante pela frente acaba sendo atrapalhada porque ela é negociada com estrangeiros, com essas coisas. Pela escassez da oportunidade, do dinheiro. E aí está a grande diferença, né, Carlos, entre dar o peixe, né, nada contra instituições que levam cestas básicas, né, dão algum tipo de apoio, mas o que você está fazendo é ensinar a pescar, né? Você está incubando ali num processo, dando máquina de costura, fazendo entender como que funciona a indústria, não é isso? Isso, porque eles já faziam essa ação todo ano, levando alimento, mantimentos, etc. Mas eles viam que ao longo do ano o pessoal ficava desassistido e eles não tinham essa cabeça de buscar alguma coisa para ter a renda. E aí a gente está levando esse projeto tanto com a parte estrutura, com as máquinas de costura e tudo mais, mas com o know-how também. A gente está desenvolvendo os modelos com eles, vamos ajudá-los a treiná-los nessa parte de costura para que eles façam produtos, vamos ajudar a vender também com a parte de e-commerce, distribuir esses produtos, vamos cuidar de toda a cadeia com eles. Toda a cadeia, que legal, muito bom, muito bom. Isso é negócio e missões, né? E eu fico muito feliz, né? E aí a gente vê já os frutos do Tela, né? O Tela também promove bastante a questão do network, né? A importância de você estar junto com um grupo que acredita, né, nos valores cristãos, acredita no poder da fé e no poder de que juntos somos mais fortes.
Com certeza, eu Não é acho que o isso? Tela tem agregado muito, porque são empreendedores com propósito semelhante, né, se ajudando e aí conectando essas coisas, conectando tanto negócio quanto missões, e aí fica tudo muito gostoso de Fica conviver, né? fácil, Fica né? fácil, fica mais leve, né? E o empreendedor, ele tem muito essa necessidade, porque ele é muito sozinho. Sem A gente dúvida. acaba vendo que empreendedor é tu e tu mesmo e não tem mais isso, né? Tu tem no máximo um sócio e acabou. Mas isso daí é um sofisma do mundo, né? De que há uma competição. E aqui, na verdade, a gente faz negócios juntos, a gente mentoreia um ao outro, a gente soma. Isso tem a ver com o reino, né? Então, quando você pensa, por exemplo, né? Você dá um exemplo bastante pesado, mas exatamente para dar a nuance que eu quero dar, né? Quando você pensa no Hitler, né? Qual foi a principal estratégia ali do Terceiro Reich? Separar as famílias, separar as pessoas, né? Então, criar confusão, né? E o reino de Deus é somar esforço, somar energia, né? É, eu e você não somos dois, nós somos cinco, né? Porque temos aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E tem uma outra frase bastante famosa que diz que você é a média das 5 pessoas que te cercam, né? E no Tela você tem muito mais do que 5 pessoas para te impulsionar e te fazer sair da zona de conforto, né? Com certeza. E aí, se fora do empreendedorismo, né, você convive com pessoas que não estão a ver com o negócio, você vai acabar distorcendo para esse lado. Agora, se você está convivendo com pessoas, com empreendedores, com negócios que estão crescendo, Você se fortalece. você vai Sem crescer, dúvida. né? Você vai ser o quinto ali sempre da mesa, né? Sem Se você está dúvida. andando com 5 pessoas prósperas, você vai ser o quinto, E né? vai fazer também a E diferença vai fazer a diferença. no meio, né? Não que você precise sair 100% do meio de pessoas não cristãos, porque o sal precisa estar na terra e precisa influenciar. Mas aqui é um ambiente de fortalecimento, porque se você, de fato, né, você só anda com quem não é cristão, você naturalmente vai acabar absorvendo o mindset de consumismo, de dinheiro pelo dinheiro, e aqui no ambiente como Tela, né? Existem outros tantos, mas aqui dentro de casa do Tela, né? Falando aí de escola de empreendedorismo, né? Dos nossos encontros, das nossas mentorias, do nosso hot seat, você certamente vai se fortalecer. E falando de mentoria, que conselho que você daria para uma pessoa que está no mesmo estágio que você estava em 2015, com frio na barriga, né? Uma certa zona de conforto? Que conselho você daria para essa pessoa começar hoje? Pode olhar aqui para a nossa audiência aí e falar Primeiro de direto para eles. tudo, estude, conecte com o seu propósito, vá a fundo, estude ele a fundo, veja se você é bom, descubra o que você é bom acima da média, né? O que é bom além dos demais. Hoje em dia, com essa parte de mentoria, com isso de conseguir conectar com pessoas que estão crescendo, se possível, se conecte com um mentor, tenha um mentor, mas alguém que já chegou lá. Você vai ver, pô, esse cara já está lá onde eu quero chegar agora. Não precisa ser o cara que já chegou lá, o Jeff Bezos. Eu quero fazer e-commerce, eu vou conectar com o Jeff Bezos. Não vai, até porque não vai ter essa oportunidade. Mas com alguém que está mais à frente de você. Então, você se conecta com essa pessoa através de mentoria, sei lá, através de alguma rede de relacionamento. Sim. E aí você começa a fazer algo. Eu começaria hoje totalmente pelo digital, né? E aí eu ia buscar um negócio que seja mais digitalizado. Por quê? Porque ele tem mais alcance, menos investimento inicial e mais escala. Como é que você faria isso? Torna mais prático esse conselho aí. Então, Tá. já que você é o faixa preta aí do Vamos e-commerce. para produto. Eu ia ali dentro do Mercado Livre, digamos assim, ia ver os produtos mais vendidos, da área que eu tenho interesse. Eu gosto da parte de esporte, vou lá em esporte. Aí vou ver aonde que esses caras, onde que eu consigo comprar esse tipo de produto. Vou lá em sites internacionais, principalmente da China, faço às vezes um dropship ou compro algumas mercadorias para mim, não muito, poucos SKUs, digamos assim, poucos modelos. E ali eu testo, começo a validar. E lógico, absorvo conteúdo de gente que está vendendo ali, como eu no caso. Estou transmitindo conteúdo, é uma coisa que eu comecei a fazer até, Edu, sem muito intenção de... Porque meu negócio é outro, meu negócio é mesmo a Vértice, enfim, eu tenho outros negócios, mas é muito mais como uma missão de multiplicar
Conhecimento, lógico, eu vou trazer concorrente para mim. Empreendedorismo. Não, o mercado é muito grande, né? Se você transformar a vida de um empreendedor, né, você vai impactar a família, de repente ali as pessoas em volta. Esse é o reino de Deus, né? Levar a prosperidade, né? É isso aí. E aí sim, pega esses produtos e começa a tentar vender, principalmente através da onde? Dos marketplaces e do canal digital, como Instagram, Facebook, TikTok. E aí começa a fomentar. Tá tendo venda. E no físico ali também. Você vai vender, você não vai vender para o cara lá no Japão. Você vai vender para os seus amigos, seus conhecidos. Esse papo de que o amigo, conhecido não compra, compra sim. A gente vende até hoje. Até hoje. A minha esposa é influenciadora. Ela posta os looks, muitos conhecidos. Pessoas próximas nossas são as primeiras a dizer eu quero, eu vou comprar. E isso acontece naturalmente. Então, você tem que estar... como tu falou, absorvendo aquele conteúdo ali e vendendo... Apaixonando-se pelo problema, pelo né? produto ali, pelo e problema, sendo íntegro, pelo produto. Né? Sendo tudo ali dentro da tua vida, trazendo aquilo para tua vida. E aí, se você tem um cônjuge, lógico, você vai englobar ele ali, você vai envolver ele nessa missão. Mesmo que ele não participe diretamente, ele vai estar indiretamente, vai ter concordância, perfeito, ele vai estar torcendo, orando ali por você, vai estar junto, mesmo que não fisicamente. Muito legal, a gente está chegando ao final, né? Sempre uma parte muito difícil, né? Um papo bastante agradável e inspirador, né? Sempre. E eu queria te perguntar se você tem um sonho. Qual seria o seu sonho hoje? Meu sonho é impactar a vida de pessoas, conseguir que as pessoas lembrem de mim, que eu tenho um negócio que mudou a vida delas. Principalmente a minha família, se minha filha tiver orgulho de dizer aquele é meu pai. É o legado, né? É deixar um legado que as pessoas digam assim, poxa, esse eu tenho orgulho de falar que eu conheci essa pessoa, de que ela fez por mim muito mais do que me prosperou, mas me ajudou. E aí sim, quanto mais esse impacto, o pastor Ibe, que é o meu pastor aí, meu mentor, ele sempre diz assim que o impacto de qualidade ele vai trazer quantidade. Então, sim, naturalmente, verdade. Também uma coisa que seja maior é porque ela foi feita com muita qualidade. Então, que esse sonho tenha qualidade necessária para alcançar quantidades. Então, que eu alcance quantidade de pessoas suficiente de um negócio grande com esse legado positivo. Amém, que assim seja. O pastor Ebe, inclusive, né, num dos eventos de empreendedorismo, ele dá um conselho prático, né, que eu acho que é primordial, né, nesse processo todo, que eu queria só honrá-lo e acrescentar aqui, que ele fala sobre o planejamento, né, a importância de você planejar. Ainda que você comece pequeno, mas sonhe grande, mas planeje todos os passos e execute com fé, com determinação, com resiliência, com oração e concordância com a sua esposa, com o seu marido. Não é isso? Claro, claro. Tem que ter esse planejamento, sim. Eu sou aquele cara de lógica, né? De planejar, de pensar sempre, pensar grande, mas pensar planejado, né? Como é que eu vou degrau a degrau nisso aí? Pensar grande, pensar pequeno, o pessoal diz dar o mesmo trabalho, né? Mas eu acho que não. Acho que quando pensar pequeno ainda dá mais trabalho, porque hoje, quando a gente tem uma estrutura maior de empresa, hoje a gente já está com uma empresa bem maior, hoje eu tenho pessoas que me ajudam muito, então minha vida está muito mais facilitada. Quando o cara está sozinho e ali não multiplica aquele talento, ele fica muito mais sobrecarregado. Né? A vida do empreendedor no começo ela é muito mais sobrecarregada. Então, quanto maior ele vai ficando, mais ele vai ficando confortável, digamos assim. Ele vai tendo mais tempo para pensar em outras coisas. Então, sempre estimula a multiplicar. Um dia desse eu estava nesses eventos de e-commerce e uma pessoa falou: tem 5 anos que eu não tiro férias. Eu falei, mas como assim? Não, porque eu estou trabalhando direto no meu negócio. Mas não era nem porque ela era workaholic. Ela não multiplicava, ela estava sozinha no negócio. Ela só tinha um funcionário e esporádico. Então, ela não conseguia sair de dentro da operação. Falta de visão também. Olha, né? A falta de visão. E olha como ela estava escrava do negócio ali, sem multiplicar. Eu falei, você tem que multiplicar esses talentos. Traz gente para dentro. Exatamente. E é uma visão distorcida, né? De que você precisa reter ali a informação, o dinheiro. E é bem isso que você falou. Quando você multiplica mesmo. Carlos, deixa as suas redes sociais aí, inclusive, né, o Carlos citou que ele dá bastante conselhos, então para você seguir aí, você que quer entrar no digital, você seguir o Carlos aí, obter bastante conselhos práticos sobre e-commerce, deixa pra gente as suas redes sociais. No Instagram eu sou Carlos Arantes M.
Carlos Arantes M, falo bastante sobre empreendedorismo e sobre e-commerce, muito conteúdo lá, né? Tento me policiar a fazer conteúdo, a gente sabe que não é fácil, mas desenvolvo. Só quem me seguir, ela já consegue estruturar e-commerce, me manda lá direct, eu abro caixinha de pergunta, então a pessoa consegue já começar a sugar esses primeiros passos lá, com certeza, só de estar ali convivendo naquele ambiente. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. Obrigado a você que esteve com a gente. Tela, Negócios e Missões, fomentando a educação e empreendedorismo.